Fala pessoal, beleza? Hoje vamos começar um vídeo maneiro para vocês. Será um corte de uma live que a gente participou, né? Fizemos aqui no canal sobre a ressurreição de Jesus. E além disso, né? O nosso amigo Francis aí, que ele entrou e explicou a diferença entre a sua tese e a dos demais. Fica aí com o vídeo. Galera, mas antes de começar, se inscreve no canal, deixa um like, faz um comentário aí no canal para ajudar, para mais pessoas conhecer o meu conteúdo. Não querendo mudar um pouquinho do assunto, mas já que a gente está falando um pouquinho sobre... Romano, a sua tese é um pouco diferente da do Antônio, do Antônio e do Edson, isso. É totalmente diferente deles todos, né? Não, totalmente. A sua é igual, as duas são iguais. Explica pra gente, é isso, Sim, do Scania, é isso, minha de Scania é a mesma. Tá, explica pra gente, porque tem muitas pessoal no nosso meio que não entende. O Antônio fala uma coisa, aí você fala outra. Compre o livro. Tem também o livro, exatamente. Mas se quiser dar uma palhinha aí, fala aí pro pessoal. Então, a grande questão é o seguinte, por exemplo, o Étio, ele diz que os evangelhos foram todos escritos depois de Guerra dos Judeus. Eu explico por quê. Veja, é uma hipótese. Eu não tenho prova concreta, mas eu explico por que Marcos veio antes de Guerra dos Judeus, tá? E por que os outros vieram depois. E o Étio diz que os evangelhos foram escritos para os judeus para pacificar, para controlar a rebelião. E eu mostro que não faz sentido. Porque quando você olha para o cristianismo, ele é totalmente avesso ao judaísmo. Né? E aqui eu estava conversando aqui no outro dia, aí, que o pessoal sempre diz, Franz, o Alisson mesmo diz isso, não, mas a teoria flaviana não faz sentido, porque em vez de existir pluralismo de seitas judaicas. Na outra live eu perguntei, me cite uma seita judaica do primeiro século que era igual ao cristianismo. Aí o nosso amigo aqui falou dos essênios, e eu mostrei que não. Né? Os essênios, eles faziam sacrifícios, eles eram a favor do templo, eles eram a favor, não só a favor, era rigorosa as leis mosaicas. O sábado, para eles, era muito importante. E ele diz que qualquer um que blasfemasse contra o legislador, ou seja, as leis de Moisés, eram mortos. Então, como o cristianismo que está sendo contra a ressurreição, contra a circuncisão, o sábado, as leis de Moisés, eles estão dizendo que existe dois deuses. Tá? Nossa tese é que o cristianismo ele é uma religião totalmente romana, tá? Porque ele é contra tudo isso, ele é contra o templo, o sacrifício, a circuncisão, o sábado, que mais? As leis de Moisés. A lei esterco. Isso, a lei é esterco. E veja, a coisa mais importante, o cristianismo tem dois deuses. Isso que me deixa mais careca ainda. Como é possível um acadêmico dizer na nossa cara que o cristianismo era monoteísta, se você tem dois deuses, e se você colocar o Espírito Santo, tem três? Eles estão se baseando na história dos pais da igreja, que diz que é uma essência só. Mas se nos evangelhos Jesus está conversando com o pai dele, dizendo, oi pai, fala comigo aqui, ó. Ou seja, você tem dois deuses. Não existe isso no judaísmo. Mas no judaísmo helenista existia. Cara, por isso que eu falo, leiam Filo de Alexandria. Eu tenho umas lives que eu estou fazendo uma playlist, que o cristianismo sempre foi romano. Lá eu trago, por exemplo, texto de Filo de Alexandria. Ele era um judeu helenista que fazia alegoria com o Antigo Testamento. Só que ele defende o sábado, a circuncisão, as leis de Moisés, os sacrifícios, e para ele existia só um Deus. Então, essa ideia que os judeus helenistas estavam mais favoráveis ao cristianismo, isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada. Tá? Não existe isso, historicamente isso não existe. Só existe no Novo Testamento, que não foi escrito por judeus. Pegue Filo de Alexandria, pega Joséfo e pega Talmud, você não encontra isso no Novo Testamento. Tá? Eu quero que vocês achem, é por isso que eu digo, me cite uma seita judaica, tá? Já mostrei que os essênios não tem nada a ver com o cristianismo, me cite uma seita judaica que é compatível com o cristianismo. Até hoje, ninguém me mostrou uma. Então, me mostre uma, eu falei para vocês, me mostre uma seita compatível com o cristianismo, que eu acabo com o canal, eu nem escrevo mais o livro, tá? Eu acabo aqui, me mostre uma. Tudo. Galera, obrigado, tamo junto, e fica sempre com aquela mensagem daquele que veio do céu, não foi um Deus, mas sim o ET Bilu, que ele disse, busque conhecimento. Tamo junto, galera, valeu, fui!